Capítulo 13. Você pode confiar em Deus ao enfrentar a morte. Somente quando o nosso amor maior é Deus, um amor que não acaba nem com a morte, é que podemos enfrentar tudo em paz. Tim Keller. Nascida em 1914, a professora Gladys Greathouse era um ícone na Taylor University, onde presidia o departamento de teatro e supervisionava as produções teatrais da escola na década de 1960. Até o meu Robert, último ano do ensino médio, eu não tinha interesse nesse tema. No entanto, depois de gastar algum tempo no palco em nosso show de variedades, o bichinho da atuação começou a me mordiscar. E por esse motivo, quando cheguei a Taylor em 1965, inscrevi-me para atuar em uma peça. Nas semanas que antecederam nossa apresentação, aprendi que essa mulher de sobrenome engraçado conseguia ser, ao mesmo tempo, gentil e rigorosa. Ela amava seus alunos e demonstrava isso através de firme disciplina. Com cerca de 1,5 metro de altura, Gladys era uma torre alta de força e determinação. O que mais me lembro dela era a insistência em ensaios focados. Quando nos reunimos em uma sala poeirenta no térreo para ler nossas falas e ensaiar nossos movimentos, nem a mais leve brincadeira era tolerada. Se ensaiar bem, dizia ela, você se apresentará bem. Essas palavras permaneceram gravadas na minha mente e aprendi que elas se aplicam muito além da preparação para uma peça de faculdade. Mais de 50 anos depois de receber esse conselho de Gladys Greathouse, em uma tarde quente de verão no Michigan, visitamos 2 amigos queridos em sua casa. Nancy conhecia John e Tammy Weatherford desde antes de se casarem nos anos 1980 e compartilhara muitas experiências de vida com esses humildes e fiéis seguidores de Cristo. Se ensaiar bem, você se apresentará bem. Gladys Greathouse. Tammy nos encontrou à porta. Olhamos para a sala e vimos John sentado em sua poltrona. Ele nos deu as boas-vindas. Quando nos aproximamos de nosso amigo, ficamos surpresos com o que vimos. Ele estava muito inchado e sua pele estava muito esticada. Tufos de cabelos brancos desgrenhados saíam do topo de sua cabeça e semanas de barba branca desalinhada cobriam suas bochechas, queixo e pescoço. Disseram que ele tinha no máximo algumas semanas de vida. A clínica fazia atendimento domiciliar, ajudando a mantê-lo confortável em seus últimos dias. Durante meses, vimos esse casal atravessar águas agitadas e profundas, com calma e coragem extraordinárias. E perguntamos se eles conversariam conosco sobre como é confiar em Deus quando se enfrenta à morte. Colocando 2 cadeiras perto do John, sentamo-nos de frente para ele. Suas pernas brancas, quase luminescentes, se projetavam diretamente à nossa frente. Tammy se sentou em uma cadeira ao lado do marido. Pondo gentilmente a mão no tornozelo nu de John, Robert começou nossa visita agradecendo ao Senhor por John e Tammy e por sua fé inabalável ao longo daquela extenuante jornada. Então, nós 4 conversamos. Analisamos a linha do tempo da enfermidade de John, desde quando, 14 meses antes, ele soube que seu indicador de PSA estava muito elevado e foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele e Tammy nos comentaram sobre o complexo e às vezes frustrante labirinto em que viviam desde então médicos, clínicas, exames, agulhas, infusões e medicamentos com nomes impronunciáveis.
John, concentrado, falava com seu sotaque britânico. Ele crescera no Zimbábue, quando ainda era a Rodésia Britânica. Ocasionalmente, ele tomava um gole de água. Fazíamos então uma pausa para esperá-lo. John nos disse que havia feito profissão de fé quando jovem, mas só havia entregado totalmente sua vida a Cristo anos depois. Ele também falou sobre alguns dos desafios de sua vida, incluindo a perda repentina de sua primeira esposa, com um diagnóstico não fechado de um aneurisma cerebral, apenas 18 meses após o casamento. Conversamos um pouco mais e então Robert perguntou a John: se você estivesse no meu lugar e eu estivesse no seu, o que você me diria? John ficou quieto por alguns momentos antes de responder. Eu diria, ele iniciou, que lidar com essa doença não é algo que começa quando se recebe o diagnóstico. Esse momento é a continuação de uma jornada que começou anos antes. Ele fez uma pausa e continuou. Deus nos abençoou de muitas maneiras ao longo dos anos. Só que vivemos em um mundo pecaminoso e coisas ruins acontecem. Temos de aceitar tanto o bem quanto o mal, confiando que Deus sabe o que está fazendo e está no controle. Ele nos disse que, à medida que o câncer progredia e os tratamentos pareciam não surtir efeito, percebeu que tinha uma escolha. Eu poderia ter dito: por que eu? Muitas pessoas fazem isso. Ou eu poderia indagar: Deus, o que o Senhor pretende fazer na minha vida com tudo isso? É assim que tenho vivido nos últimos anos. Então, eu estou em paz com esse diagnóstico desde o primeiro dia. Glades Great House pontuou de forma primorosa: se ensaiar bem, você se apresentará bem. Então perguntamos: e as próximas semanas? E a morte? Não tenho medo da morte, disse ele sem hesitar. Não estou angustiado. Então, depois de respirar profundamente, completou: mas não estou desejoso de saber como serão meus últimos dias. Os olhos de Tammy se encheram de lágrimas. Os nossos também. John não era o único a sentir-se assim. Dias antes, eu, Nancy, havia pedido a um grupo de mulheres que compartilhasse alguns dos desafios de envelhecer. Uma das mulheres certamente falou por muitas delas ao declarar: não tenho medo da morte, mas estou apreensiva com o ato de morrer. Com certeza, todos podemos nos identificar com ela, pois creio ser geral termos algum tipo de apreensão sobre como se dará esse ato. Haverá dor? Estaremos sozinhos? Teremos medo? É claro que ninguém, exceto o próprio Deus, tem as respostas para essas perguntas. Podemos, no entanto, encontrar conforto e inspiração na alegoria imortal de John Bunyan, em O Peregrino. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1678. Esse conto clássico narra a jornada de um personagem chamado Cristão, enquanto ele viaja em direção à cidade celestial. Cristão sofre uma série de provações e tentações angustiantes em sua jornada, mas finalmente ele e seu companheiro, esperançoso, se aproximam do destino final. Em termos alegóricos, esse é um paralelo à nossa abordagem da morte. Pode-se supor que o desfecho seria fácil, mas não é. A visão do rio profundo e caudaloso que corre entre os peregrinos e o portão da cidade causa grande ansiedade a Cristão. A descrição de Bunyan é requintada, pois descreve a apreensão de Cristão e a nossa para cruzarmos essa barreira. Os peregrinos, em especial Cristão, desanimaram profundamente.
e olhando de um lado e de outro, não viam alternativa que lhes permitisse contornar o rio. Então, decidiram entrar na água. E entrando, Cristão começou a afundar, bradando então ao bom amigo esperançoso: "Afundo em águas profundas, as vagas me encobrem a cabeça." Falou então o outro: "Tenha bom ânimo, meu irmão. Sinto o fundo e é bom." Esperançoso também tentava consolá-lo. Dizia: "Irmão, já vejo o portão adiante e há homens ali de pé para nos receber." Esses tormentos e aflições que você sofre nessas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas pretendem colocá-lo à prova, para ver se você se lembrará ou não daquilo que até aqui recebeu da sua bondade, confiando nele em meio a toda essa angústia. Então, os dois criaram coragem, e o inimigo, depois disso, se fez mudo como pedra, até alcançarem a outra margem. Cristão imediatamente encontrou apoio para os pés no leito do rio, e o resto da travessia se deu em águas rasas. E assim, chegaram ao portão. "Tenha bom ânimo, meu irmão. Sinto fundo e é bom." Esta é a mensagem que nosso amigo John sempre compartilhou com os que o rodeiam durante o processo de atravessar o rio para seu lar eterno. Ele não foi leviano nem entrou no que se chama de negação da morte, mas permaneceu confiante da presença de Cristo a seu lado a cada passo do caminho. Nossa conversa com John e Tammy em sua casa terminou com uma terna oração. Pedimos ao Pai que concedesse a John uma passagem segura e suave para o céu, e que ficasse perto de Tammy, sua esposa há 55 anos, e que, salvo intervenção divina, logo ficaria viúva. Ao sairmos, nos demos conta de que, provavelmente, essa seria a última vez que veríamos John aqui. A caminho de casa, conversamos sobre o que haveria para ele em seus últimos dias na terra e depois no céu. E conversamos sobre uma cena comovente do filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003, a parte final da adaptação magistral da trilogia de J.R.R. Tolkien, feita por Peter Jackson. Um hobbit chamado Pippin e o mago Gandalf se aproximam um do outro e olham-se fixamente, enquanto o inimigo feroz o cerca. Era a morte esmurrando a porta. Pippin lamenta silenciosamente: "Eu não pensei que terminaria assim." "Terminar?" disse Gandalf, de modo inquisitivo. "Não, a jornada não termina aqui. A morte é apenas outra estrada. Uma estrada que todos iremos trilhar. A cortina cinza e chuvosa deste mundo se abrirá, e tudo será transformado em cristal prateado. E então você verá." "O que, Gandalf? Verei o quê?" "Praias brancas. E além, um país muito verdejante sobre um fulgurante nascer do sol." "Bem, isso não é tão ruim." "Não, não é." Durante nossa inesquecível visita a John Werelf, fomos lembrados que temos uma forte garantia do que está além da cortina cinza e chuvosa deste mundo. Talvez não os detalhes, mas a essência. E de onde tiramos essa certeza? A chave para termos paz nas páginas finais da nossa vida na Terra é confiar nele desde os capítulos anteriores. É ter em vista que a maravilha que está por vir nos capacitará a confiar quando estiver muito difícil de lidar com a trama desenrolada em nossa vida. A experiência que aguardava os dois peregrinos de Bunyan do outro lado daquele rio revolto fez com que sua jornada longa e difícil valesse a pena. De fato, esse foi o objetivo de toda a jornada. Então, vi em meu sonho os dois homens passando pelo portão, e eis que, entrando, se transfiguraram
e receberam vestes que resplandeciam como ouro. Também alguns os receberam com harpas e coroas, que lhes foram dadas, a harpa para o louvor e as coroas como sinal de honra. Nesse momento, ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade repicavam de júbilo, e aos peregrinos se disse: participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Enquanto os portões estavam abertos para a entrada dos dois, acompanhei-os com o olhar, e eis que a cidade brilhava como o sol. As ruas também eram revestidas de ouro, e nelas caminhavam muitos homens com coroas na cabeça, ramos nas mãos e harpas douradas para cantar louvores. Havia também seres alados, que respondiam uns aos outros sem interrupção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas logo se fecharam os portões, e depois de ver tudo aquilo, desejei estar entre eles. Exatamente 3 semanas após termos ido visitá-lo, nosso amigo John passou para outra margem. Entramos na fila para abraçar e confortar sua viúva, seu filho jovem e outros membros da família. Abraçamos Tammy, confirmamos a ela nosso amor e orações e comentamos sobre o modo pelo qual ela e John demonstraram aquela confiança pura e simples à medida que o Senhor escrevia sua história. Com um sorriso sincero, ela nos disse: eu tenho cantado um hino que aquece meu coração. É só pela graça do Senhor, sua maravilhosa graça. Um dos momentos mais tocantes do funeral foi assistir ao videoclipe de uma entrevista com John que um colega havia gravado cerca de 5 meses antes. Com voz firme, John disse: eu quero terminar bem a corrida, não importa o que aconteça. Deus está no controle. Se é minha hora de morrer, quero glorificar a Deus na morte e mostrar às pessoas que Ele continua sendo fiel, que Ele continua sendo bom. Em certo sentido, a história que Deus escreveu sobre John fora agora concluída. Ele não sente mais dor, não precisa mais suportar o ir e vir aos médicos, nem se preocupar com o futuro que lhe reserva. Ele está em casa com aquele em quem confiou para escrever sua história. Porém, em outro sentido, é claro, a história de John continua. Ele passará a eternidade adorando e servindo a Cristo, a quem adorou e serviu aqui na terra. Deus continua trabalhando na vida daqueles que ficaram, daqueles que Ele amou e pelos quais orou enquanto ainda estava deste lado do rio. Continuando a exaltar seu Filho através da história que Deus está escrevendo através deles. Raramente presenciamos alguém encarar a morte com tanta tranquilidade e segurança como testemunhamos em John e Tammy nos últimos 14 meses. Eles, de forma bela e fiel, nos mostraram que, para aqueles que estão em Cristo, a morte realmente perdeu seu aguilhão. Nenhum de nós pode saber de antemão o que Deus planejou em relação às circunstâncias e ao momento da nossa morte. O que sabemos é que nosso futuro está em Suas mãos e que todos os dias da nossa vida foram estabelecidos e planejados por Ele antes do dia do nosso nascimento. Salmo 31, 15 e 119, 16. Enquanto sofria uma perda arrasadora e uma dor insuportável, e às vezes desejando que a morte o libertasse do seu tormento, Jó afirmou: o Senhor mesmo determinou a duração da vida humana. O Senhor decretou limites que Ele não pode ultrapassar. Jó 14, 5. As boas novas do Evangelho são que, por meio da morte de Jesus na cruz, Ele, o nosso Salvador, fez morrer a morte e garantiu que todos os que nele confiam viverão para sempre. Essa promessa foi feita por Ele à sua amiga Marta,
que estava sofrendo muito pela perda de seu irmão Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? João 11, 25, 26. Você acredita nisso? Estejamos nós enfrentando nossa própria morte, ou a de um ente querido que confia em Cristo? Essa é a pergunta que ele nos faz? Nunca esquecerei as palavras de um amigo, ditas no funeral de meu irmão décadas atrás. Temos a tendência de pensar que Davi passou da terra dos vivos para a terra dos mortos. Mas a verdade é que ele passou da terra dos que estão morrendo para a terra dos que estão vivos. Você acredita nisso? Quando você crê dessa forma, a morte de um crente assume uma perspectiva totalmente diferente. A dor da tristeza e da perda é real, mas também é a paz de saber que o Salvador que venceu a morte o segura em seus braços eternos, assim como aquele que se foi antes de você. Como você descobriu a fidelidade de Deus em episódios inesperados ou difíceis da sua vida?